Bom, Bruno, prazer ter você aqui no Ciência da Bola para falar sobre periodização tática e um assunto tão polêmico. Muitas pessoas comentam sobre isso, mas quem entende tem mais prioridade para falar, né? Autoridade para falar, e nada mais como você, além de ser um treinador, auxiliar técnico, escritor, né? Autor de um livro importante na área. Seja bem-vindo. Obrigado você, João, pelo convite. É sempre muito importante esse canal de comunicação com todos aqueles que encaram o futebol de uma maneira séria. Às vezes até não são profissionais, né, do futebol, mas são entusiastas aí da parte mais que circunda as esferas de preparação das equipes. E é sempre muito importante esse bate-papo para a gente levar informação de qualidade aos ouvintes. Muito bom. O Bruno Pivetti, ele, além de autor do livro Periodização Tática, daqui a pouco a gente vai falar sobre esse livro, você já passou por vários clubes, tanto no Brasil como fora do Brasil, né? Atualmente você está no Vitória. Queria que você falasse para o pessoal aí de forma rápida, como que você entrou no futebol, o que que você vem desenvolvendo atualmente. Então, eu iniciei, na verdade, em Portugal, os meus estudos em futebol, que datam do intercâmbio que eu fiz na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, em 2006. Lá eu tive a oportunidade de ter um contato com o professor Vitor Frade, ele era um dos professores da cadeira futebol da universidade, e paralelamente aos meus estudos na universidade, eu tive a oportunidade de fazer um estágio no Futebol Clube do Porto, na época com o José Guilherme Oliveira, era o treinador do Sub-20. Então, tive acesso nessa época da minha vida tanto aos pressupostos teóricos como práticos da periodização tática. E quando regressei ao Brasil, eu já comecei a estagiar no projeto do Pão de Açúcar, né, que depois se transformou em Audax Ah, e foi adquirido pelo Grêmio Osasco Audax em 2013, né? E lá eu passei por praticamente todas as funções, né? Desempenhei aí, fui preparador físico, fisiologista, auxiliar técnico, cheguei até a categoria profissional, acompanhei a ascensão do clube da quarta divisão paulista até a Série A1, né? Para quem não está em São Paulo, aqui nós temos quatro divisões, né? A Bzinha, que é a equivalente à quarta divisão, a 3, a 2 e a 1. Passei por todas elas, né? Disputei as Copas Paulistas, porque era um clube em formação, um clube novo, mas que foi excelente assim para eu poder aplicar as minhas ideias, né? Ali tinha grandes profissionais que estão em cenários muito bons hoje em dia, né? De top. Posso nomear alguns, como o Thiago Escuro, que é o CEO do Red Bull, o Maurício Barbieri, Zé Ricardo, o Kleber, que é auxiliar dele, né? Tive a oportunidade de trabalhar com todos esses grandes profissionais, como o Barroca, né? E ali foi uma escola para todos nós. Eu sempre costumo brincar que foi minha segunda faculdade, foi a aplicação prática daquilo que eu tinha adquirido em termos teóricos, né, na Escola de Educação Física e Esporte da USP, e foi muito importante para a consolidação assim da minha entrada no mercado, né? Depois dali, eu fiquei até 2013, acompanhei todo o processo de transição para Grêmio Osasco Audax, quando o clube foi incorporado aí pelo senhor Mário Teixeira, e ali estava como auxiliar do Fernando Diniz, né? Tive a oportunidade de vivenciar as ideias do Fernando por 2 anos, né? Antes dele, tive uma grande referência também que levo até os dias atuais, não só como referência profissional, mas também pessoal do Antônio Carlos Zago, né, em 2012, convivemos juntos lá no Audax. E depois dessa fase, a gente já tinha conseguido o acesso para a Série A1. Eu fui convidado em 2015 para assumir o Sub-15 do Atlético Paranaense, como treinador principal. E como já tinha aí em mente poder exercer essa função, esse cargo, né? E num grande cenário aí do futebol brasileiro, que era na época o Clube Atlético Paranaense, hoje está até mais forte, né? Está aí liderando dentre os clubes tops, né, em termos de Brasil. E essa experiência foi riquíssima para mim, não só do ponto de vista de resultados em campo, como também fora de campo. Conseguimos contribuir aí para a revelação de inúmeros jogadores para o cenário do profissional do Atlético Paranaense e posteriormente para o cenário futebolístico nacional e até internacional, grandes nomes ali
eu tive a oportunidade de conviver, trabalhar e auxiliar de alguma maneira no desenvolvimento, né? Depois, em 2016, fui promovido ao profissional do Clube Atlético Paranaense. Lá tive a oportunidade de conhecer o professor Paulo Autuori. Na verdade, já o conhecia desde 2014, mas em 2015 passei a conhecê-lo no dia a dia, né? Formando parte de sua comissão técnica, sendo seu assistente técnico. E ele se tornou uma das principais referências aí da minha carreira, não só do ponto de vista prático, né, mas também pessoal, porque é um treinador que hoje, na minha opinião, domina muito bem os três aspectos que eu considero como fundamentais aí para qualquer treinador, que é a capacidade de liderança, o conhecimento de jogo, né, os conceitos, e a metodologia para operacionalizar esses conceitos. Creio que o Paulo aí tem um equilíbrio excelente dessas três vertentes, né? E em 2017 saí do Atlético Paranaense, tive uma passagem na Ferroviária, vitoriosa, conquistamos a Copa Paulista, tive a oportunidade de conviver com outro grande treinador, que é o PC de Oliveira, um ganhador, né, no futsal, que estava iniciando ali sua carreira no campo, e também foi muito importante aí absorver o conhecimento dele, né? Em 2018, o Paulo foi para o Ludogorets, da Bulgária, e me convidou. E eu prontamente atendi, né, o convite do professor Autuori, fiz parte de sua comissão técnica nas temporadas 18 e 19, no Ludogorets, como assistente. E na saída do Paulo, o clube me convidou também para assumir a coordenação técnica da base, para fazer um trabalho aí de formação para implementar uma ideia comum de jogo, tanto uma ideia comum de jogo, bem como uma metodologia de treino em todas as categorias. E iniciei esse trabalho na saída do Paulo, com a anuência do mesmo, né? Ele até me sugeriu ficar no Ludogorets, e consegui fazer um trabalho de um ano lá, que resultou num projeto que eu considero bem sucedido, tanto em termos de formação, né? A gente deixou um legado ali para o clube, como também de resultado desportivo. Disputamos a Europa League, fizemos frente ali na fase de grupos ao Bayer Leverkusen, a grandes equipes, né? O Futebol Clube Zurich, e conquistamos o título búlgaro, que foi o 8º consecutivo do Ludogorets. Então foi uma experiência bem bacana, porque se tratava de um clube que não importava outro resultado senão ser campeão. E essa pressão nos move e nos faz cada vez melhores, né? Trabalhar nessas circunstâncias, porque o orçamento do clube dependia disso, basicamente, né? É um clube novo, sem muita torcida, né? Não tem muitas fontes de renda. O que sustenta o clube hoje é a verba oriunda da UEFA, mas que só vem se você disputa as competições europeias. E para disputar as competições europeias, você necessariamente precisa ser campeão búlgaro. E eles estão fazendo um trabalho fabuloso nesse sentido por campeões búlgaros e conseguem entrar na fase de qualificação da Champions League. E agora, quando eu regressei da Bulgária, no final da temporada de 19, né? A temporada lá acabou em final de maio. Fiquei um mês de férias e aí regressei ao Brasil. E quando eu regressei, eu tive o convite do presidente Paulo Carneiro, que havia sido meu diretor de futebol no Atlético Paranaense em 2015, e me convidou para fazer parte do projeto do Esporte Clube Vitória, tanto como coordenador técnico da formação, mas principalmente como assistente técnico da categoria profissional. E lá estou hoje, extremamente satisfeito com o trabalho que estamos desempenhando. É um desafio enorme, dado que nós estamos necessitando e reconstruir o clube praticamente, que passou 5 anos aí de turbilhão político, né? Creio que em 3 anos o clube teve 5 presidentes, né? Algo desse tipo, assim. Estudei muito a história do Vitória para poder ingressar bem e respeitar todos os profissionais que ali estão, né? Se trata de um grande clube do cenário brasileiro, que nós vamos reconstruir, solidificar processos para que o clube alcance o lugar da onde ele nunca deveria ter saído, né? Que é a primeira divisão. Um clube com esse tamanho, com essa estrutura, não pode estar na Série B, e é esse o objetivo que nós temos, né? Perfeito. É interessante você falar aí, sua carreira, sua experiência dentro do futebol, que já
tem aí passagem por vários locais, né? Vários contextos diferentes também. E você também é um exemplo de um profissional que não saiu ali do meio do ex-atleta, né? Você saiu ali do meio acadêmico, inclusive contribuiu muito aí para a ciência, para os estudos voltados para o futebol aqui no Brasil, com a publicação do seu livro. Ainda lá no início da carreira, se não me engano, foi 2010, 2011 que foi a publicação do livro. 2012. 2012. Sim. E a partir disso, a periodização tática ficou mais conhecida no Brasil, né? Em razão dessa publicação. Então, antes da gente falar diretamente do livro, vou até mostrar aqui para o pessoal, quem não conhece ainda, o livro do Bruno Pivetti, Periodização Tática. Esse livro aqui, muitas pessoas ainda procuram a versão em PDF também. Até teve pessoas hoje perguntando no Ciência da Bola. Depois, para você falar como que o pessoal consegue esse livro e até se tem uma versão em PDF, que realmente é um livro muito interessante. E como que surgiu essa ideia, Bruno, de você criar, aí durante ainda os seus estudos em Porto, né? Você criar esse livro e com certeza esse conhecimento te ajudou a conseguir aí estar executando o seu trabalho em todos esses clubes que você passou, né? Conta pra gente um pouco aí como foi essa ideia do livro, o que você Na, queria ver... mesmo contribuir. Na verdade, João, o meu objetivo principal, nós sabemos que, infelizmente, aqui no Brasil é difícil você ficar rico escrevendo livro, né? Realmente. Porque o mercado é bem restrito. E eu digo isso infelizmente mesmo porque dá muito trabalho, né? Então o objetivo não foi financeiro, eu já sabia que não teria ali grandes ganhos financeiros escrevendo o livro, mas eu queria deixar uma contribuição para as pessoas que estão iniciando seus estudos no futebol terem algum acesso a informações tanto de ordem teórica como também de ordem prática. Então eu resolvi escrever o livro que eu gostaria de ter lido quando iniciei os meus estudos no futebol. Porque aqui no Brasil a literatura ainda é muito incipiente em comparação aos cenários europeus, né? Por exemplo, em Portugal sai um livro por mês de teses, monografias e de estudos, né, feitos nas mais diversas áreas aí que circunscrevem o futebol. E aqui nós temos ainda uma literatura muito incipiente. Então, foi uma maneira de eu deixar o meu contributo para as pessoas que iniciarem os seus estudos, mas felizmente o livro teve uma aceitação muito grande também dos profissionais da área, das mais diversas esferas, né? Tanto aqueles que foram ex-jogadores, como também treinadores mais renomados, e eu procurei ali congregar a todos, né? Eu respeito todas as metodologias, claro que eu tenho a convicção naquela que eu sigo, mas respeito todas. E o livro também foi uma maneira de eu saber a opinião de grandes profissionais renomados, né, acerca desse tema. E para minha surpresa na época, muitos deles falaram: Bruno, exatamente aquilo que você escreveu aqui é o que eu faço. E isso me surpreendeu, né, na época, mas depois refletindo um pouquinho mais a fundo, o professor Vitor Frade, que é o criador dessa metodologia, a desenvolveu para resolver os problemas práticos do campo. Então, não foi uma metodologia criada em laboratório, não foi uma metodologia criada na universidade. Ele utilizava, sim, o espaço universitário para ter acesso às informações e os artigos e toda a literatura que ele se baseou para constituir a metodologia, mas ele o fez para resolver os problemas que ele tinha no campo, né? Ele tem diversas passagens aí pelo Futebol Clube do Porto, grandes clubes portugueses, sempre vivenciou o cenário mais top, né? Então ele quis, através do desenvolvimento dessa metodologia, resolver os problemas inerentes ao preparo de grandes equipes aí voltadas ao máximo rendimento. E creio que deu certo, é uma metodologia hoje extremamente difundida na Europa. Tive a oportunidade no Ludogorets de trabalhar com um cientista esportivo escocês e um preparador físico espanhol, e eles eram extremamente curiosos acerca desse tema. Quando nós chegamos, né, no Ludogorets e eles pesquisaram um pouquinho ali da minha vida, tanto profissional quanto acadêmica, isso despertou neles uma curiosidade muito grande, porque é um assunto em voga hoje na Europa, né? Todos os profissionais tentam estudá-la e, infelizmente, ainda a periodização tática tem uma literatura mais na língua portuguesa, não tem muitas publicações em inglês.
E isso dificulta o acesso. Então, sempre que eles têm possibilidade de trocar experiências com profissionais da periodização tática, mas que se comunicam bem em inglês e em espanhol, eles se prontificam, né? Porque é um tema de muita curiosidade hoje nos profissionais europeus, que estão cada vez mais se aprofundando no assunto. Até tem um site hoje, né? A Mara Vieira, uma aluna assim brilhante do professor Frade, o professor passou para ela o know-how da periodização tática e o direito legal de utilização do nome. E ela está desenvolvendo diversos mestrados em periodização tática, que lá eles chamam de masters, né, de cursos de formação, tanto em português quanto em inglês. Então eu vou ser docente, né, nesse curso. Vai ser dia 29 de junho, inicialmente. Claro que a data pode ser flexível e mediante aquilo que nós vivenciamos em termos de pandemia, mas vai ser um curso de 4 horas em inglês, justamente porque a demanda dos profissionais oriundos da Inglaterra, principalmente da Premiership, ela é muito alta no que circunscreve a periodização tática. Haja vista aí a enormidade de treinadores portugueses que estão trabalhando no mercado, não só inglês, mas também europeu como um todo, né? Hoje nós temos ali o Mourinho no Tottenham, temos o Marco Silva, que teve boa passagem por clubes ingleses, o Nuno Espírito Santo, o Carvalhal. Então, isso suscita muito a discussão dessa metodologia em si. E hoje nós já conseguimos conversar bastante sobre periodização tática no Brasil, porque é um assunto também que veio, até pela proximidade da língua, até antes em relação aos outros cenários europeus, né? Mas é uma metodologia que tem grande destaque hoje no mundo do futebol. Vamos falar diretamente aí da periodização tática, né? O pessoal está curioso, algumas perguntas aqui. Muito se fala, né, em relação à periodização tática, a dificuldade em implementar. Talvez alguns profissionais tenham até uma certa dificuldade em entender como funciona a periodização tática, porque não é algo simples, né, Bruno? Alguns conceitos devem ser levados em consideração para aplicar essa metodologia. E o histórico da periodização tática, né, surge, como você disse, exatamente por ter uma necessidade de aplicar uma metodologia que seja adaptada para os esportes coletivos, principalmente futebol. Até você vai explicar melhor para a gente aí o que é a periodização tática, mas que atuar jogos quarta-feira, domingo, meio de semana, final de semana, muitas vezes as metodologias e as periodizações que já existiam, né, advém de esportes coletivos, não sustentavam e não davam embasamento interessante para o esporte coletivo, né? Dava o foco maior ali na performance física, porque a periodização tática já coloca a tática como o principal ali do processo de treinamento, embora haja aí esse pensamento sistêmico e interdisciplinar. Queria que você falasse para a gente assim, o conceito de periodização tática de uma forma simples, para o pessoal aí se situar, antes da gente entrar aqui nas perguntas deles. Claro. Assim, é muito pouco tempo para a gente desenvolver um tema que, como você bem falou, é bem complexo, né? Mas existem diversas literaturas assim excelentes para quem quiser se aprofundar mais no tema. Tem até um outro brasileiro, o Juliano Tobar, que escreveu um livro excelente sobre o tema e que merece aí destaque, né? O meu livro, infelizmente, ele está esgotado fisicamente e a editora está lançando. Eles me falaram hoje, né? Eu vou passar o dado que eles me passaram. Vamos ver se realmente se confirma. Para a semana que vem, o lançamento dele em e-book, porque a demanda sobre o meu livro está muito grande e a tiragem de 2.000 exemplares já se esgotou faz tempo e eles não conseguem repor, até mesmo por essa mudança, né, de todo o mercado literário hoje em dia, com o advento aí dos e-books, das versões em PDF. Então está para sair e agora é confirmado para a semana que vem o meu livro em e-book. E sobre a periodização tática, é bom a gente começar pelo nome, né? Para a gente entender bem. Periodização, porque é justamente aquilo que nós vamos desenvolver em termos de conteúdo num dado período de tempo, né? Então, por isso vem periodização. Nós programamos aí a nossa semana em função de um jogo e outro, né?
E os 3 pressupostos que nós utilizamos basicamente para programar a nossa semana, os conteúdos da nossa semana, é o que aconteceu no nosso jogo, o que nós precisamos evoluir, corrigir em termos de modelo, o que vai ser o próximo adversário, né? E isso vem aí das abordagens estratégicas e do nosso modelo de jogo. Então, o que é o modelo de jogo? São as ideias que nós temos e aquilo que nós perspectivamos para a equipe, para que ela tenha um bom desempenho em campo nos diferentes momentos que o jogo pressupõe. Então, o tático na periodização tática, voltando à nomenclatura, né, da periodização tática, engloba tudo. Então, é diferente da definição do Malo, de 74, que é puramente o ato tático, né, da percepção, análise, tomada de decisão e a solução motriz propriamente dita. A tática na periodização tática advém justamente das ideias que nós vamos defender. O tático é o modelo de jogo, então por isso que é colocado como um supra-princípio. E tudo aquilo que é desenvolvido em termos físicos, psicológicos, em termos técnicos, é desenvolvido por arraste, porque os exercícios em si eles são balizados completamente na tática da equipe. E aí o que nós temos, né, na programação da semana e temos que levar em consideração? Três princípios básicos, que é a progressão complexa, que é você classificar os seus princípios de jogo e ir complexificando eles à medida que a equipe evolui e retrocedendo também à medida que você tem que corrigir certos princípios, né? Isso você tem que levar em consideração e partir sempre do menos complexo para o mais complexo, para facilitar a assimilação dos jogadores. Muita gente fala, o futebol é simples. É simples, é simplório falar na linguagem corriqueira, que as pessoas querem falar assim que não tem que complicar muito o futebol. Mas o futebol está muito longe de ser uma entidade simples. Até pela definição de um campo ali de 68 por 105, você tem 22 jogadores envolvidos e uma bola, não tem como as interações que advêm desse processo serem simples. Elas vão ser complexas, né? É a mesma coisa que você abrir um computador, ver um monte de fio ali interagindo e fala que aquilo é simples. Aquilo não é simples, são interações extremamente complexas. Então, o princípio da complexidade é você ordenar bem, hierarquizar bem os seus princípios de jogo para você modular a sua semana, né? Depois vem o princípio das propensões. Nós criamos exercícios táticos de maneira que os princípios de jogo que a gente quer desenvolver apareçam diversas vezes, né? Então, aí vai a criatividade do treinador, que se, por exemplo, ele quer desenvolver a transição defensiva, justamente o momento ali, ataque e defesa, né? Que a equipe perde a posse de bola. Ele quer suscitar uma pressão enorme ao portador da bola para que a bola seja recuperada no mínimo espaço de tempo possível. Nós criamos um exercício em que apareça diversas vezes essa perda da bola e que, se a gente tomar a decisão de pressionar o adversário que está com a bola, nós obtemos um certo sucesso em executar esse determinado princípio. E aí, a hora que nós perspectivamos, a hora que nós transferimos esse pressuposto para o jogo, nós vamos, como ser humano, né, como em lógica acima de tudo, pelo caminho que nos deu mais sucesso. E a partir daí, nós vamos criando ali uma cadeia de sucessos na repetição, e isso é incorporado no final nos jogadores em forma de hábito. Então, a gente ataca ali tanto o hábito individual adquirido pelo jogador, como também os hábitos coletivos. Então, os princípios das propensões, eles são fundamentais nesse sentido, justamente para os jogadores terem uma repetição sistemática que os levem a terem os princípios de jogo incorporados como hábito, né? Nós nunca podemos esquecer que por trás de qualquer jogador tem a pessoa. Então, a assimilação desse processo, o treinador tem que ter uma sensibilidade muito grande para a assimilação desse processo. E claro que eu estou falando aqui numa linguagem mais acadêmica, porque eu estou numa plataforma denominada ciência da bola, né? Agora, o nosso linguajar precisa ser facilitado aos jogadores, e mais que o linguajar, são as nossas atitudes e os treinamentos que nós realizamos. Um treinamento não sai muito bem ali e o treinador fala foi muito complexo para os jogadores. Não se trata de complexidade.
O complexo, qualquer treinamento vai ser, quando ele é específico ao futebol ou a um determinado modelo de jogo. O que você fez foi uma atividade complicada em que os jogadores não tiraram proveito. Então, o problema é seu, não é dos jogadores, né? Então, o treinador precisa ter essa sensibilidade para desenvolver os melhores treinamentos e facilitar, assim, a assimilação dos jogadores às suas ideias. Nós sempre temos que ter em mente que os executores da nossa ideia são os jogadores. Então, se a gente não facilitar para eles adquirirem enquanto treinadores que somos, né? Se as coisas saem mal em campo, a responsabilidade não pode ser transferida exclusivamente aos jogadores. Nós somos os responsáveis, os líderes do processo. Então, algo não está bem ali na nossa dinâmica e no nosso processo de treino, que nós não estamos conseguindo nos fazer entender por meio do dos nossos exercícios e do nosso processo de treino, né? E aí, o terceiro princípio, nós falamos aí em progressão complexa, falamos nos princípios das propensões, e agora a alternância horizontal em especificidade, que remete ao morfociclo padrão. O que é o morfociclo padrão? É justamente o período que compreende os 2 jogos, né? Ou os 3 jogos, como você bem disse, é o período que compreende a semana, e que nós vamos desenvolver não só para que os jogadores assimilem o processo do modelo de jogo, mas também assegurar com que os jogadores tenham uma alternância das contrações musculares mediante os dias de treinamento, para que a gente sempre incida e tenha uma preocupação muito grande na questão da recuperação dos jogadores. Então, a gente tem que fazer os jogadores assimilarem as nossas ideias, temos que corrigir os erros que foram demonstrados no jogo anterior, temos que aperfeiçoar ainda mais os pontos fortes, temos que elencar ali as abordagens estratégicas, mas a gente não pode incorrer no erro de desrespeitar o binômio desempenho-recuperação. Então, os jogadores precisam chegar no próximo jogo em condições ótimas de realizarem ali as suas máximas prestações desportivas. Então, a alternância horizontal em especificidade é justamente essa oscilação, essa alternância em termos de predomínio de contrações musculares em cada dia, para fazer com que os jogadores não cheguem cansados para a próxima partida. Então, basicamente é isso. Assim, se eu fosse falar detalhadamente os dias do morfociclo, teria que ter uma live aí de umas 3, 4 horas. Por exemplo, essa formação que eu vou fazer em inglês, no Master em Periodização Tática, vai 4 horas. E já dei palestras maiores nesse sentido. Então, como você falou, o tema é complexo, mas tentando aqui ser extremamente breve, né, e não tão profundo, disso que se trata a periodização tática. Uma metodologia de treino, em resumo, que visa auxiliar o treinador na implementação das suas ideias. Muito bom. Estou vendo o pessoal perguntando aqui, principalmente aí sobre essa organização dos microciclos, né? Daqui a pouco a gente vai entrar mais em detalhes nessa parte. O interessante da periodização tática, Bruno, é que a gente tem que ter uma visão interdisciplinar. Então, o treinador, ao criar um modelo de jogo, ele tem que ter bem estabelecido, primeiramente, os seus princípios, né? O que ele quer que a equipe trabalhe, como que a equipe jogue, dentro também das condições dos jogadores, das características dos jogadores, né? Que ele tem ali. E também a comissão técnica, porque é o que você disse, vai desenvolver ali não só os aspectos táticos, ele que vai guiar o processo, mas também o desenvolvimento ali das habilidades cognitivas e também das capacidades físicas. Então, o preparador físico, toda a comissão tem que ter um alinhamento justamente para que o trabalho funcione, né? Que aconteça de uma melhor forma. Talvez seja esse um dos problemas de alguns treinadores terem essa dificuldade de implementar a periodização tática, justamente por não conseguirem criar ali uma organização que possa facilitar esse processo. E em relação ao modelo de jogo, né? Você citou aí sobre os princípios. O treinador, no caso, você, por exemplo, que está no Vitória, está como auxiliar técnico do principal, mas também tem participação da coordenação na base. No início do ano, por exemplo, o modelo de jogo já é criado, baseado ali no que o treinador principal quer para a equipe, ou isso pode ser alterado ao longo da temporada,
assim como a periodização, ela vai, os microciclos vão se alternando, né, como você disse, ajustando de acordo aí com o contexto. O modelo de O jogo que se também vai altera ser. são os dias, né? O que se altera Sim, são os dias dentro do morfociclo. O morfociclo, você tem uma rotina sem cair na rotina, porque ele vai sofrer adaptações mediante ao contexto que a equipe está vivenciando no momento. Agora, o padrão dele se repete. a questão, isso aí é a questão dos princípios de jogo. Ele se Exato. altera, ele se mantém, o modelo de jogo é criado antes, como que funciona? É assim, João, o processo de criação do modelo envolve um grande número de fatores, principalmente os aspectos tradicionais do clube, aquilo que o clube perspectiva enquanto ideia. E aí o treinador que vem, ele precisa ter um alinhamento com essas ideias. É por isso que nós temos aqui no Brasil uma rotatividade tão grande, porque às vezes um mesmo clube que não tem um processo bem definido, ele fica entre dois treinadores que têm pensamentos completamente opostos entre si. Então, o clube em si, institucionalmente, ele deve saber o que quer, o que ele quer representar em termos de futebol e buscar o treinador que se insira devidamente nessas ideias. Porque, na minha visão, ninguém pode ser maior que a instituição, ninguém pode se colocar maior que a instituição, nem o presidente e muito menos o treinador. O que a gente se vê muitas vezes aqui no Brasil, como o processo não tem muito eixo, né, dos clubes, contrata-se um treinador, muitas vezes como escudo, entrega-se a chave do clube para o treinador, e a partir daí, se der resultado, o único beneficiário ali, o cara que recebe os principais louros aí da vitória é o treinador, e se ele sai, ele não deixa nada enquanto legado para o clube. E se o oposto acontece, se as coisas começam a dar errado, o clube tem que mandar o treinador embora, e aí você está sempre recomeçando um processo. Então é muito importante o clube saber aquilo que ele perspectiva enquanto ideia, e isso ser institucionalizado, e a partir desse momento ele buscar os treinadores com perfil condizente com aquilo que ele defende enquanto ideia, dos seus aspectos tradicionais. A partir daí, o modelo de jogo de um treinador vai ser influenciado por essas ideias do clube, vai ser influenciado por aquilo que ele tem enquanto personalidade pessoal. Então, se ele é um cara mais inseguro ou extremamente. Não é insegura, mas assim, ele exige muita segurança, às vezes ele vai querer um sistema defensivo mais seguro ali, não vai querer se expor tanto, né? Então, essa questão da personalidade também vai influenciar o modelo de jogo, como também a característica dos jogadores. Às vezes você quer implementar determinadas ideias, mas você vê que o seu elenco tem um potencial que ele chega somente até um determinado nível e você não pode evoluir muito em cima da sua ideia, né? Ou ao contrário, às vezes você quer colocar ali ideias um pouco mais conservadoras e tem um grupo extremamente qualificado em termos técnicos que vai te exigir como treinador ter ideias um pouquinho mais arrojadas de jogo. Então tudo isso influencia, né, o modelo de jogo. Agora, o ideal é que isso seja definido antes da temporada, se dê o tempo de implementação, é por isso que no Brasil às vezes a gente não tem muito tempo de pré-temporada, muito embora as coisas tenham melhorado muito nos últimos anos, né? As minhas últimas experiências aqui no Brasil eu tive, se não tive 30, tive 20 dias de pré-temporada pelo menos, diferente daquele turbilhão que eu vivenciei no Atlético Paranaense em 2017, que nós tivemos 12 dias para estrear na pré-Libertadores. Então Pouco tempo. é complicado. Então você não tem muito tempo a perder. A partir daí, a periodização tática passa a ser uma ferramenta muito valiosa, porque você executa o morfociclo padrão desde o primeiro dia de treino. E as adaptações físicas, de ordem fisiológica, psicológicas e técnicas, elas vêm por arraste. É claro que se um jogador tiver uma necessidade de algum complemento, seja de ordem técnica ou física, isso é uma demanda clínica que vai ser atendida pelos profissionais. Daí a importância não só da interdisciplinariedade, como você mencionou, mas da transdisciplinariedade.
A trans é assim, eu vou sempre respeitar a hierarquia do processo. Agora, nós vamos conversar de preparação física, vamos conversar todos e darmos opinião, porque o preparador físico vai decidir, ele é soberano, mas todos nós vamos oferecer a opinião. Na verdade, assim, o preparador físico vai decidir ali sobre a questão física, mas o responsável geral da coordenação da comissão técnica é o treinador principal, né? Todos nós estamos ali ali para auxiliá-lo, para trabalhar paralelamente com ele, ao lado dele, para facilitar o processo de tomada de decisão do treinador principal. Agora, a responsabilidade é completamente dele e tem que ser assim. Então, nós procuramos atuar em termos transdisciplinares, oferecermos a opinião para facilitar o processo de tomada de decisão de quem lidera cada departamento. Mas isso é muito importante que todos os profissionais oriundos ali de uma mesma comissão técnica tenham condições de opinar sobre qualquer assunto, né? E aí vai da liderança principal saber gerir isso da melhor forma. Na minha visão, esse é o melhor modo. É diferente daquelas lideranças autocráticas que a gente via no passado, que para mim não tem funcionalidade alguma, principalmente na geração que nós estamos, né? Nós estamos em 2020 e não tem como você ir contra determinadas gerações, porque o processo de assimilação vai ser impossível. Então, na minha visão, nós temos que democratizar cada vez mais as decisões para também diminuir a nossa margem de erro, porque se todo mundo opina, você tem condições melhores de tomar as melhores decisões, né? Agora, se fica a cargo de uma só cabeça, se ele acertar, todo mundo bate palma. Se ele errar, é a vida de todos que estão ali alicerçados no processo como um todo do clube que saem prejudicados, né? Isso, na minha visão, no mínimo é injusto. Realmente. Bruno, tem várias perguntas aqui. A gente, infelizmente, não consegue ler todas. Agradeço o pessoal. Muitas perguntas parecidas aqui, falando sobre a questão aí da adaptação do modelo de jogo. O Bruno explicou bem a questão aí da organização, sobre os princípios. Algo interessante também, Bruno, para a gente conversar, é sobre o treinamento. A gente fala aqui do contexto, da periodização, metodologia, de como periodizar durante a semana. E um ponto que você falou, que é muito interessante, é que os princípios, os jogadores aprendam os princípios, a equipe se organize baseado nesses princípios, dos subprincípios também, dentro ali do momento do jogo. E como a tática ela predomina dentro do treinamento, a partir de jogos, sejam jogos reduzidos, jogos condicionados ou outros tipos de jogos estruturados, permite que o atleta aprenda. Então, o papel do treinador nesse sentido seria ele criar hábitos bons nos atletas para que esses princípios possam se tornar frequentes e executados da melhor forma possível. Isso até você cita no livro, né, a questão da tomada de decisão, os processos aí, cognitivos, justamente nesse sentido, né? Então, acaba que o treinamento ele exige muito do jogador, muita compreensão e entendimento também dos princípios. E até você citou um pouco antes aqui na nossa live, em relação à forma como a gente está conversando. A gente está falando aí sobre uma linguagem mais científica, uma linguagem mais acadêmica, mas que não é a mesma linguagem utilizada ali na aplicação para os jogadores. Como que você, como treinador, aplica isso lá no treinamento, né? Esses princípios, para que o jogador entenda a organização da equipe e tenha um desempenho melhor para executar aquilo mais próximo possível do modelo de jogo, né? Que seria a concepção de jogo. Sim, na minha visão, um bom treinador precisa necessariamente ser um bom comunicador, antes de tudo. E o bom comunicador é aquele que sabe ler o contexto daqueles que vão receber a sua mensagem e adaptar a sua linguagem mediante o contexto para poder se fazer entendido, né? Agora, mais do que o treinador falar, se comunicar, são os exercícios que ele executa, que tem um encadeamento lógico entre aquilo que ele pretende e aquilo que realmente o exercício oferece. E para que tenham regras claras, que os jogadores executem com uma determinada facilidade, sem o jogador ter que executar pensando na regra do exercício. Na minha visão, se o jogador é impedido de agir espontaneamente num exercício, nós temos que revisar alguma regra ali que alguma coisa está errada.
Ele precisa agir com espontaneidade porque ele vai necessitar dessa autonomia de tomada de decisão espontânea no jogo propriamente dito. Então nós temos que simular, por mais que nós tenhamos ali o predomínio de certas contrações musculares em cada dia do morfociclo padrão, nós temos que respeitar, acima de tudo, a espontaneidade de jogo, né? Que o jogador consiga tomar a decisão e executar de uma maneira sem pensar cognitivamente naquilo que ele está fazendo. Ele precisa muito mais sentir o jogo do que refletir sobre o jogo cognitivamente. Então, cabe ao treinador ter a sensibilidade suficiente para criar exercícios dessa maneira. Então, assim, para quem tenho algumas dúvidas aqui que eu estou lendo sobre princípios de jogo, por exemplo, se você tem um modelo que na fase ofensiva ou na organização ofensiva, que é um momento do jogo, quando você tem a bola, você quer ter o controle do jogo, certo? Você quer ter um controle do jogo. Como? Estruturalmente, você precisa ter diversas diagonais de passe formadas entre os jogadores que compõem a sua equipe, certo? Para você, porque o passe lateral, o passe para trás, ele não quebra tantas linhas de marcação. Agora, o passe em diagonal, ele tem um sentido maior. E se dentro desse modelo você quer o controle por meio da posse de bola, na minha visão, você tem que ter uma circulação eficaz. Mas mais que uma circulação eficaz, você precisa ter uma circulação rápida de bola entre um lado e outro, justamente para balançar a equipe adversária e você conseguir achar determinados espaços de infiltração, espaços de ruptura. E para isso, por exemplo, a exploração do lado oposto ela é fundamental. Então esse pode ser um princípio de jogo. Qual que é o princípio? Eu quero controlar o jogo por meio da posse de bola em segunda fase de construção, ou seja, quando eu estou no meu meio campo ali, entrando para o último terço do adversário, né? Já na zona de finalização, eu estou no segundo terço do campo e quero controlar. Esse é o princípio. O que pode ser um subprincípio de jogo? Eu constantemente criar meios de explorar o lado fraco, de explorar o lado sem bola. Como um subprincípio por exemplo, se eu faço um passe em diagonal para o meu companheiro, ele tem que receber com o corpo aberto. Ou seja, ele tem que abrir o corpo para receber com a perna contrária e ter as condições de minimamente visualizar aquilo que está acontecendo do lado oposto. Se a jogada determinar que a decisão mais acertada seja jogar para o lado oposto, ele vai executar o movimento. Agora, se ele vê que a equipe balançou muito rápido, ou o jogador que está ocupando, que deveria estar ocupando o lado oposto, lá não está, ou aconteceu alguma intercorrência no caminho, mesmo ele tendo aberto o corpo na recepção, ele pode voltar a bola da origem que ela veio, entendeu? Ou seja, para o lado que a bola estava. Então, esses são os princípios e subprincípios de jogo. Um outro momento, a transição defensiva, como a gente bem ressaltou. No momento que eu perco a bola, eu preciso pressionar o meu adversário o mais rápido possível, que como eu quero ter um jogo de controle, eu preciso recuperar a bola para ficar com a bola, ou recuperar a bola e executar um ataque rápido no adversário, aproveitando assim um momento de desorganização do mesmo. Então, para eu pressionar, o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que o jogador que perdeu a posse de bola precisa fazer uma ação extremamente agressiva e intensa para pressionar a bola. Esse é um princípio. A gente precisa fechar os espaços para oferecer para esse jogador a devida cobertura. E no meu modelo, o que nós fazemos? Nós colocamos sempre uma linha de 3 ou de 4 jogadores que dê suporte à execução dessa determinada pressão. Porque ali, se a pressão for estourada e o adversário conseguir tirar essa bola da zona de pressão, eu tenho uma linha atrás que me garante proteção tanto nos corredores laterais como no corredor central. A partir desse momento, eu tenho os meus princípios, os meus subprincípios. O que seria um subprincípio? A mudança rápida de atitude. Eu mudar a chave rápido. Eu estava pensando em atacar, agora eu tenho que mudar a chave, pensar em defender e sair pressionando. E aí, com essa pressão bem instaurada, eu consigo condicionar uma recuperação de bola ou consigo condicionar que o jogador adversário jogue para áreas mais fáceis de eu executar a pressão, ou seja, as laterais do campo, o exterior do meu bloco defensivo, né, as laterais do campo, porque tem a linha lateral que limita, então é mais fácil você subir a pressão ali. E se tudo der errado, eu tenho condições de atrasar a jogada adversária,
por um mecanismo que nós chamamos de temporização. É você tirar tempo, tirar espaço do adversário, retroceder a sua linha para dar tempo de todo o bloco defensivo se recompor. Então é essa hierarquização que nós temos que ter bem definidas e, a partir disso, criar os nossos exercícios para que isso seja repetido sistematicamente e sejam incorporados em forma de hábito nos jogadores. Então, o ciclo de treinamento, o morfociclo padrão, é justamente para isso. Mas qual que é o principal pressuposto, né? O principal aspecto da elaboração? É você ter as suas ideias bem definidas e que elas sejam coerentes ao clube que você está e aos jogadores que você tem na mão. Perfeito, excelente explicação, né? Bem claro aí em relação aos princípios, né? Para que a gente entenda como funciona esse guia da tática em relação aos treinamentos. E até, Bruno, comento aqui no Ciência da Bola e também em outros momentos que o papel do treinador é ele fazer com que o entrosamento da equipe aconteça da melhor forma possível, de forma mais rápida também, o entrosamento. E o papel do treinador principal é a formação de hábitos, a criação de hábitos ali, seja nos vários momentos do jogo, para que os jogadores respondam, como você disse, né, com o mínimo de esforço cognitivo, o mínimo de esforço também de demanda física, para que ele consiga ter eficiência nas suas ações. E quando a gente fala aí de periodização tática, até eu citei no início, que é um tema polêmico, porque tem ainda uma vertente de estudos que acredita que a preparação física talvez possa ficar um pouco prejudicada em relação aos treinamentos serem direcionados apenas ali dentro de jogos, né? Em muitos momentos tem alguns treinadores que não utilizam nem a musculação ou outro tipo de treinamento físico sem o contexto de jogo. Talvez seja uma visão errônea aí da periodização tática que esses treinadores têm, né? Até dentro disso, seria interessante que os preparadores físicos conhecessem um pouco mais a periodização tática, conhecessem mais a fundo para poder ter um melhor entendimento quando trabalhasse com essa metodologia. Até vou deixar uma pergunta aqui fixada para a gente atender o pessoal. Fala mais ou menos nesse sentido. O Caíto, manda um abraço para ele aí. Ele fala o seguinte: na periodização tática, os preparadores físicos devem se aperfeiçoar no estudo da tática. Isso vem acontecendo de fato? E se existe uma falta de profissionais da preparação física que tenha esse entendimento, esse olhar mais para a tática, como que você vê no momento? Assim, no cenário brasileiro, todos os preparadores físicos que eu tive a oportunidade de trabalhar tiveram, assim, demonstraram um conhecimento excelente em termos de periodização tática. Então, eu acho que seja um tema que já está bem difundido nos preparadores físicos. Obviamente que tudo a questão de como você coloca os pressupostos, né? A periodização tática foi colocada por algumas pessoas aqui no Brasil que não entendiam profundamente de periodização tática como a metodologia que iria acabar com os preparadores físicos. Então, obviamente, que estes, num primeiro momento, tiveram uma resistência sobre a questão da periodização tática. Mas depois, como nós temos aqui no Brasil excelentes preparadores físicos, e eu tive a oportunidade de trabalhar com tantos, assim, por exemplo, só citando alguns nomes e já sendo injusto, né? Porque eu não vou lembrar de todos. Mas no Atlético Paranaense, o Márcio Henriques, o Bruno Zanardi, o Túlio Flores na Ferroviária, o Ednilson Senna agora no Vitória. Então, assim, são todos profissionais que têm já um conhecimento vasto sobre periodização tática e visualizam o quanto a periodização tática facilita o trabalho dos mesmos. Porque aqueles treinamentos complementares que nós fazíamos lá na década de 90, 2000, década de 2010, hoje em dia praticamente não precisam ser feitos. Então, o preparador físico funciona o quê? Como o principal responsável pelo monitoramento dos treinos em termos quantitativos, e temos aí diversos softwares de GPS que podem nos auxiliar nesse sentido. É claro que eu, enquanto treinador, dou muito mais importância à análise qualitativa da detecção de padrões, e isso nós fazemos junto ao Departamento de Análise de Desempenho, e através desse monitoramento, para quem tem condições, né, para os clubes que têm condição, os preparadores físicos têm um determinado objetivo que quase sempre são atendidos mediante os treinamentos que nós fazemos em periodização tática. Quando não tem,
existe uma necessidade complementar, o próprio nome já diz, é uma questão compensatória, não é uma questão principal. Então, tem alguns casos que necessitarão e outros que não. E isso é a arte do processo de se treinar, é a modulação no dia a dia que vai dizer. Mas eu assim, tive a oportunidade de trabalhar com inúmeros preparadores físicos e todos eles estavam muito bem balizados no que concerne aí aos temas da periodização tática. Perfeito. Um tema interessante também seria o trabalho na categoria de base. O quanto a periodização tática pode ser interessante, porque o atleta está ainda em processo de formação, né? Então, algumas condições técnicas, alguns fundamentos técnicos precisam ser ajustados, aprimorados, corrigidos, né? E como que você vê essa questão da periodização tática, que muitos profissionais se dizem utilizar, profissionais que trabalham na categoria de base, que eles falam que utilizam a periodização tática, mas não executam da forma essencial, da forma que deve ser executada. Isso pode, de repente, prejudicar o trabalho nas categorias de base, ou um trabalho que seja bem direcionado, permite também uma amplitude, uma utilização também de outras metodologias em paralelo com a utilização da periodização tática. Então, de novo, aqueles que começaram a falar sobre periodização tática lá no início, quando saiu o livro Mourinho, Por que Tantas Vitórias, em 2006, falavam também do pressuposto técnico, né? Que a periodização tática não tinha o componente analítico de treinamento. E o que a gente diz é que se tem sim o treinamento analítico, mas de uma forma contextualizada ao modelo de jogo. E aí o que nós revemos ali é a predominância desses treinos analíticos, dos treinos sem oposição, para quem não sabe o que é treino analítico. Ao invés de você fazer o que se fazia na década de 90, de 2, 3 horas de repetição maciça, de maneira descontextualizada, de um pressuposto técnico, meu amigo, isso é contraproducente, principalmente no que concerne a pedagogia de ensino-aprendizagem, em qualquer área do conhecimento, né? Então, nós queremos aí oferecer métodos que englobam mais a questão qualitativa, porque nós sabemos que todo aprendizado em longo prazo, ele comporta duas esferas, a vertente quantitativa, que é a quantidade de horas de prática, e para quem estuda isso, são as 10 mil horas lá, que está maciçamente que já é senso comum, né, na literatura, e tem um aspecto qualitativo. Para você ter um aspecto qualitativo, você precisa ter uma metodologia que garanta exercícios de qualidade, que garantam essa qualidade de prática. E isso a periodização tática ela pode oferecer. Agora, não é porque você segue a periodização tática que você não vai fazer complemento técnico com os seus jogadores de base. Se eles necessitam melhorar o passe, seja ele curto, longo, com a borda interna, a borda externa, se tem esse trabalho nos contraturnos e bem definidos, aí cada clube tem a sua realidade, né? Mas não é a morte do treinamento técnico, não, a periodização tática, é pelo contrário. Agora, muitos colocam a periodização tática como um engessar do jogador, e pelo contrário, nós queremos libertar os jogadores. Agora, para libertá-los, eles precisam estar minimamente organizados. Para um solista poder improvisar em qualquer instrumento musical, ele minimamente precisa conhecer os padrões dos acordes que compõem esse instrumento, para a partir da organização, dessa ordenação, ele conseguir improvisar em cima. Então, fica muito difícil você ter criatividade a partir do caos de um ambiente desorganizado. O que nós queremos é determinar um pouco melhor o caos, né? Tornar esse caos, que é a entidade futebolística, aí, mais previsível. Para isso, nós precisamos de princípios de jogo bem definidos, para colocar ali como constantes num determinado momento de um jogo, para que nós tenhamos ali um mínimo de encadeamento lógico nas ações dos jogadores. A partir daí fica muito mais fácil você formar jogadores inteligentes, que tenham boa leitura em todos os momentos do jogo e, consequentemente, você vai formar jogadores de mais qualidade. Agora, muitos falam, são esses profissionais da base de hoje que não estão fazendo a formação adequada, porque no meu tempo, e eu já escutei isso demais, né? E eu sempre falo, no seu tempo, meu amigo, existe algo que hoje é cada vez mais raro, que é o futebol de rua, que em termos tanto quantitativos como qualitativos,
era o suprassumo do bom desenvolvimento de qualquer jogador. Os jogadores tinham diversidade de prática, jogavam contra jogadores mais velhos, mais novos, tendo mais ou menos dificuldade. Eles jogavam com diferentes bolas, em diferentes terrenos, descalços, exercitando ali a sua capacidade proprioceptiva. Tinha uma competição extremamente aflorada com o time da Rua de Cima, por exemplo. Então, todo esse processo de formação, hoje, infelizmente, se perdeu pelo contexto socioeconômico, cultural que nós vivenciamos. Aqui no Brasil ainda se tem muito, devido principalmente à nossa desigualdade social. Você ainda tem muitos campos, né, de várzea para desenvolver o futebol de rua, mas cada vez menos. Então, os clubes recebem esses jogadores, em teoria, menos preparados do que recebiam anteriormente, em que você tinha jogadores aí jogando futebol por 5, 6, 7 horas diariamente. Então, até às vezes eles chegavam no clube e faziam de tudo para estragar o jogador. Faziam eles ficarem numa fila ali de 10 jogadores, chutando uma bola a cada 5 minutos e aí achavam que estavam formando muito. Então, esse é o contraponto que eu coloco para essas pessoas que falam que hoje em dia nós estamos profissionais assim oriundos da mesma esfera que eu fui, né? Estão aí prejudicando a formação. Pelo contrário, nós estamos querendo salvar, oferecer um pouquinho mais de qualidade ao processo para tentar minimizar os efeitos dessa perda do futebol de rua que nós temos hoje em dia. Perfeito. Bruno, o tempo passou muito rápido, quando o papo é bom, o tempo passa voando, né? Agradeço aí, mais quase 100 pessoas aí acompanhando a gente durante essa live toda. Antes do Instagram fechar, né? 1 hora o Instagram fecha automaticamente a live aqui. Queria já te agradecer essa participação, foi realmente uma aula. Então, quem tinha dúvidas sobre periodização tática, pôde escutar um pouquinho da periodização tática. E como você disse, né? É um assunto tão complexo que gastaria horas aqui para a gente falar também de outras situações, jogos reduzidos, a implementação, a questão de organizar mesmo os dias da semana, os treinamentos, o que trabalhar em cada dia. Então, seria aí um tema longo para a gente falar em uma outra oportunidade. Desde já quero agradecer, Bruno, a disponibilidade, você estar com a gente aqui. Esse bate-papo com certeza enriqueceu não só aqui o canal, mas também os seguidores que estiveram com a gente até agora. Legal, João. Eu que agradeço o convite, sempre um prazer. E quando você precisar, eu estou aqui sempre à disposição. Quando começam as competições, nós temos, consequentemente, menos tempo, né? Mas, enquanto isso, nós estamos aqui à disposição e sempre que eu puder atendê-lo, será sempre um prazer. E um grande abraço aí a todos os ouvintes que tiveram a oportunidade de participar da live. Para mim foi um prazer. Uma boa noite a todos, se cuidem e saúde acima de tudo, né?